Muito bem, para você ligado na programação de jornalismo da sua Rádio Planetário, Líder FM, nós estamos na redação de jornalismo, hoje recebendo por videoconferência uma visita, digamos assim, especial do César de Souza, ele que é presidente do Encontro de Abelheiros. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Abelha e também o Dia do Apicultor, que acontece nesta semana, de 19 de dia 18 a 24, nós temos no dia 20 o Dia da Abelha e no dia 22 do Apicultor. E a gente vai falar com ele sobre isso. Primeiro, cumprimentaram, né? Bom dia. Bom dia, Lã. Bom dia aos amigos ligados aí na Rádio Líder, na Rádio Planetário. Para nós é um momento muito especial estarmos novamente aí nos microfones e até por vídeo também, né? Com essa grande audiência. No dia 20, né, a gente comemora o Dia Mundial da Abelha, né? A abelha que tem um papel fundamental, não só em produzir o mel, mas sim em polinizar as frutas, as verduras. Todas as plantas necessitam de polinização, né? Existem estudos que mostram que cerca de 75% das plantas que produzem 90% dos alimentos são polinizadas por abelhas. Então, é de extrema importância o ato da fecundação das abelhas junto às flores, que dão origem a vários alimentos que estão na nossa mesa diariamente, né? Como frutas, né? Especialmente a maçã. Mas se não haver polinização, não há o fruto, não há uma fecundação perfeita, há um fruto desinforme. Morango é outra fruta que também necessita muito do ato da polinização, por ser uma cultura que tem uma flor e um estômago da flor muito pequeno, então as abelhas fazem esse ato da fecundação, e a gente vive um momento que é muito benéfico para as abelhas, que muitas culturas que não necessitavam do ato da polinização, hoje se beneficiam. Um exemplo dela é a soja, né? A abelha polinizando a soja são 15% a mais de produtividade nas lavouras, né? Então, a gente tem avançado também num tema que as abelhas nas lavouras fazem com que o produtor tenha um maior cuidado na aplicação dos defensivos agrícolas, também muitas vezes mudando e alterando o seu manejo para os bioinsumos, que favorecem o ecossistema e que são seletivos, né? E também nessa semana, que é muito especial, né? No dia 22 a gente comemora o Dia do Apicultor, né? Para quem não sabe, a prática da apicultura é a criação das abelhas com ferrão, né? As abelhas com ferrão que vieram junto na mala com os imigrantes alemães e italianos, né, que trouxeram no seu coração o desejo de ter essas espécies aqui no país para que eles pudessem manejá-las, porque eles conheciam a prática da apicultura na Europa. Então, a Igreja Católica, naquele início, que era muito ativa no início da colonização do Brasil, ela solicitou para o Império para que pudesse importar algumas espécies de abelhas escutelárias, né, que é uma abelha que a gente chama de abelha europeia, e foi trazido 20, foi conseguido trazer autorização para 20 colmeias, chegaram só 4, 5 vivas no Brasil, que desembarcaram no Porto de Rio Grande e foi disseminado aqui pela região sul, algumas espécies, e aí, com o passar do tempo, foi multiplicado. No início do século XIX, vem ao Brasil o pai da apicultura moderna, como assim chamado, né, o Emílio Schenck, se instala no Rio Grande do Sul e começa a trabalhar modelos de colmeias que pudessem acolher melhor esses enxames, para que a prática da apicultura se tornasse rentável economicamente na produção de mel. Tanto que esse modelo de caixa que ele desenvolveu se chama o modelo Schenck, leva o seu nome, né? Então, o Rio Grande do Sul foi celeiro desse modelo como um todo, que é replicado para toda a região sul. A gente chama do modelo quente porque ele suporta as temperaturas frias, a região sul que sofre muito, né, com regiões frias, e o apicultor, ao longo do tempo, tem se adaptado, né, também com a chegada das abelhas africanas, que aí houve uma evolução na produtividade, mas também aumentou-se o risco no manejo com elas, então a gente teve que desenvolver equipamentos de maior resistência, né, dentro, como eles macacão, luvas, botas, fumegadores especiais, né, que fizeram com que a prática da apicultura se tornasse rentável, né, e ao mesmo tempo manejável, né? Então, e a apicultura hoje ela tem crescido muito a nível de Brasil, né? Nos últimos anos ela tem crescido cerca de 200% a ano, né? O Rio Grande do Sul no último ano sofreu com as enchentes e a apicultura foi fortemente atingida.
A gente que teve uma perca aí de cerca de 100 mil colmeias na região do Vale do Taquari, que era uma das regiões mais produtoras de mel do estado do Rio Grande do Sul. Segundo dados do cadastro de rebanho, a gente teve uma queda também no número de apicultores, mas isso se é momentâneo devido aos impactos que a cadeia produtiva sofreu, como todas as outras cadeias também sofreram, como a cadeia de suínos, de frangos também. Então, a apicultura em si, ela é uma prática muito rentável, né? Hoje a gente tem um crescimento também na produtividade das colmeias, né? Hoje, no passado, nós tínhamos uma produtividade média de 5 a 8 quilos por colmeia. Hoje a gente tem uma média de 12 a 40, e existem locais do estado do Rio Grande do Sul tendo performance de 80 quilos por colmeia durante sua safra. Então, também o manejo de apiário tem ajudado muito. A gente também tem usado técnicas como mapeamento de pasto apícola, né, que é uma forma de... Nós temos uma perspectiva de alimentação para as abelhas, e então faz com que a gente implemente uma quantidade exata de colmeias por espaço, não sobrecarregando os enxames, e assim tendo a melhor performance, né, Luan? Você já comentou no começo ali da entrevista a importância que a abelha tem. Ah, um pouco, na verdade, um pouco da importância que a abelha tem, porque a abelha tem muita importância para nossa vida, para o nosso dia a dia. Gostaria que você falasse um pouco, se aprofundasse mais também nesse assunto, para que a gente possa saber mais sobre. Veja só, vamos pegar, por exemplo, o papel da polinização na cultura da maçã. Tá? Para você que está nos ouvindo, a Rádio Líder, a Rádio Planetária, o teste é bem claro quando há um ato de fecundação correto. Você vai lá no supermercado, compra uma maçã, corta ela ao meio. Ela precisa ter todos os seus grãos enfileirados, um do lado do outro. Assim demonstra um ato de polinização correto. A polinização ela tem um papel fundamental porque é ela que dá origem aos frutos, que dá origem a sabores, que dá origem aos ácidos, às vitaminas e aos minerais dos alimentos. Tá? A gente brinca que a abelha ativa um chip que faz com que nasça o fruto. Né? Então, você pega culturas como o morango é de extrema importância. Se não há o ato de fecundação das abelhas, primeiro que vai ter uma grande incidência de frutos deformados, e você vai ter só 10% da performance total da planta. Maçãs, mesma coisa, você só tem 10% se não tiver uma perca de 90% na produtividade. Você tem espécies, culturas, que você pode usá-las também para polinização com performance de aumento de produtividade, como grandes culturas como a canola. Canola que é algo que tem sido muito usado na nossa região norte, aqui noroeste, e Alto Botucaraí. Ela é uma cultura que tem sido muito usada para substituir o trigo no inverno. É uma cultura que é necessário o ato de fecundação da abelha, porque ela tem uma cachopa de flores, e aquilo ali faz com que as abelhas possam ficar até 40 dias próximos às lavouras, enquanto a partilha é uma grande fonte de pólen para a gente retirar para as abelhas. Né? Então, também em comparação para o produtor, o resultado são cerca de aumento de 5 a 6 sacas por hectare. Então, isso é uma performance equivalente. Você também pega figo, mirtilo, né, pêssego, são frutas que se beneficiam, digamos que é necessário o ato da polinização. No início desse ano, na FENARROZ, né, em conjunto com o IRGA, a gente pôde anunciar um trabalho que mostra que a abelha polinizando o arroz, veja só, o arroz, dá um aumento de até 13% de produtividade nas lavouras por hectare. Então, isso mostra que é de extrema importância, sem contar que as abelhas são um termômetro ambiental. Onde você vê a abelha transitando, onde você vê os insetos trabalhando, é sinal que o ambiente está equilibrado. Não há uma agressão, não há uma intervenção humana. Tá? Porque hoje o que mata o meio ambiente é a intervenção humana. Né? Hoje a gente às vezes tem muitos debates profundos, né, com a agricultura, que fala, bom, o agronegócio que polui os rios. Por quê? Porque no passado nós tínhamos práticas que talvez não eram corretas, mas através do plantio direto a gente conseguiu resolver isso, neutralizando a ida de insumos para os rios. Segundo, agora estamos evoluindo numa cadeia produtiva dos bioinsumos, né? Isso que faz com que todos os inimigos naturais e as abelhas se mantenham no ecossistema, né? E ao mesmo tempo fazendo com que tenhamos uma produção mais limpa, mais saudável,
O Brasil, que na última semana eu tive a felicidade de participar da Conferência Nacional do Meio Ambiente, que aconteceu em Brasília, é uma ação do governo federal que traça os próximos 10 anos e metas estratégicas até 2050 para as questões ambientais. Então, as abelhas foram incluídas nesse projeto e nesse processo, em conjunto com a agricultura sustentável, que contempla tanto a agricultura familiar como as grandes propriedades. Então, isso beneficia o ambiente, por quê? Porque o Brasil ele precisa entregar para o seu comprador exterior, né, um relatório daquilo que ele faz. Né, o mercado externo ele quer saber o que ele está comprando. Né, e o Brasil ele tem os olhares do mundo, tem se voltado para o Brasil, porque o Brasil é o celeiro da Amazônia, né, que é considerado o pulmão do mundo. Então, a maior parte da Amazônia está no território brasileiro. Então, o governo também anunciou a emissão de alguns títulos soberanos de fundo de clima, que esse valor serve para contemplar ações socioambientais e que contempla a agricultura, a apicultura e outros eixos, e também a educação. Tá? Então, a gente também vê que a nossa cadeia produtiva tem recebido esse reconhecimento que até então não existia, né? Nós estávamos em momentos debatendo lá em Brasília o porquê de algum congelamento de ações de governo, né? Porque se você for no banco hoje, não existe uma linha de financiamento para o apicultor. Se você for numa cooperativa de crédito aí em Espumoso e pedir para o gerente, olha, eu quero um custeio para apicultura, não tem. Não tem. Existe uma linha conectada ao Pronaf que é gerada para pasta apícola. Entende? Então não é algo direcionado, não é que nem para você que é pecuarista, para quem é agricultor, para quem é fruticultor, né? Então, e para ser apicultor também não precisa ser dono de terra, Luan. Você pode fazer um acordo com o produtor rural, aquele que tem uma área de mato lá na sua propriedade, uma área que ele não usa para exploração econômica, né? Então, ele pode fazer uma parceria com o produtor e lá instalar suas colmeias, fazer uma receita, aumentar a polinização da lavoura do produtor, enquanto a partir de ter uma receita a mais com o mel também, está podendo extrair própolis, pólen, a cera hoje das abelhas tem sido muito usado para fazer desodorantes, né, que ele fixa na pele, tem uma demanda muito grande também para insumo farmacêutico, a cera tem sido usado, e também alguns produtos para depilação íntima, né, então isso tem crescido a demanda, o mel que tem a sua ação antibiótica também tem sido usado como insumo farmacêutico, e também tem uma peculiaridade, o mel das abelhas com ferrão, ele altera sabor e coloração dependendo da florada, Lua. Então o mel que é produzido na região espumosa é totalmente diferente do mel produzido nos campos de cima da serra, lá de Vacaria. O Rio Grande do Sul também tem uma peculiaridade, ele consegue ter alguns méis florais e especiais, principalmente nos campos de cima da serra, como o mel da carne de vaca, que é o mel branco, o mel especial, que as abelhas coletam o néctar das flores perto dos cânions dos campos de cima da serra. Também o Rio Grande do Sul consegue, em conjunto com o estado de Santa Catarina, produzir o mel do Melata Bracatinga. Não é um mel floral, é um mel de resina, um mel muito saboroso. Foi eleito o melhor mel do mundo na Apimondia, na Turquia, em 2024. Um mel que tem propriedades medicinais, um mel que tem um grande valor agregado. Então, o Rio Grande do Sul também consegue ter méis de várias floradas, como a soja, que é um mel suave, claro, de sabor muito apreciado. Também tem os méis de espécies nativas, como tradicionalmente nós encontramos. Também temos uva do Japão, mel de canola, mel das próprias frutas, maçã, figo, pêssego, eucalipto, é um mel que tem crescido muito também a produção, até pela expansão da indústria da celulose no Rio Grande do Sul, então isso tem feito com que cresça, e o mel do bioma Pampa, que é um mel muito especial, porque o bioma Pampa, a gente costuma falar isso na área da pecuária muito, que é um buffet a céu aberto para os animais, e também beneficia as abelhas. Então, mel muito saboroso, mel rico em propriedades medicinais. Então, o Rio Grande do Sul, como um todo, ele tem a oportunidade de gerar vários méis, que pode atender vários paladares. Ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul era o maior produtor de mel do país, então esse ano ele deve perder esse posto, devido às percas que a gente teve expressivas no setor. E também, a gente pode também deslumbrar um novo cenário, após essas enchentes, um cenário de reconstrução para uma cadeia produtiva, né, que também
A prática da apicultura, ela é muito feita por pessoas com uma idade um pouco mais avançada, então uma idade média de 65 anos, então uma cadeia produtiva considerada com uma idade um pouco mais avançada, necessita de uma sucessão, né, Lua? Ao mesmo tempo, a gente vê o Senar do Rio Grande do Sul investindo muito pesado nessa área, na formação de apicultores pelo Estado, através do seu ATEG, né? Então, uma ação muito bem planejada pelo Senar do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul deve ter cerca aí de uns 16 ATEGs por todo o estado do Rio Grande do Sul, só trabalhando a apicultura, né? Então, isso é bom. A região aí de Espumoso, Tapera, andou formando algumas turmas de novos apicultores, né, ações feitas aí, em especial pelo Sindicato Rural de Tapera, aí, que formou no mês agora de março 2 turmas de apicultores. São cerca de 20 novos apicultores que entram no mercado, na cadeia produtiva, que já deslumbram também entrar para o mercado da agricultura familiar, que é ter essa agroindústria própria para beneficiar o mel. Um desafio também para a apicultura é o beneficiamento do mel. É difícil, as questões sanitárias, as questões de legalidades, as questões de investimentos, e muitas associações tinham estruturas e por questões talvez de internas, resolveram desfazer essas alianças, essas associações, e essas estruturas se perderam, né? Bom, César, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizá-lo pelo seu trabalho, parabenizar em todos os apicultores, enfim, comemorando então no dia 20 o Dia Mundial da Abelha e no dia 22 Dia do Apicultor, conversando com o César Souza. Obrigado pela participação. Se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade, os microfones estão abertos. Bom, Luan, a gente só quer agradecer a oportunidade, ao espaço, né, pela Rádio Líder, que é uma grande parceira nossa aqui, e tem uma grande audiência na região de Carazinho, também a equipe aí da Rádio Planetário, um abraço para todo mundo, e dizer que a gente só tem a agradecer às abelhas, o papel que elas têm feito pela sociedade, na produção de alimento, no equilíbrio ambiental, parabenizar também todos os apicultores pela garra, pela coragem de enfrentar os desafios do dia após dia, e dizer que estão todos de parabéns diante de todos os desafios e que novo ciclo que se inicia, a safra 2025-26, projeta ser uma safra muito, muito interessante, muito produtiva, e que a gente possa colher os frutos dessa safra brilhante que vem pela frente.